Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física com o tópico cinemática. E a nossa aula será sobre gráficos do movimento uniforme, uma aula super importante para compreender a relação entre as grandezas. Então vamos para a aula. Então vamos compreender os gráficos do movimento uniforme. É importante ressaltar que o gráfico facilita representar a relação entre as grandezas. E no movimento uniforme nós vamos ter três representações gráficas. A grandeza posição em função do tempo ou em relação ao tempo, a grandeza velocidade em relação ao tempo e a grandeza aceleração em relação ao tempo. Nessas representações é importante que o tempo está destacado em todas as análises gráficas, tudo bem? E uma segunda consideração é que o gráfico, nós utilizamos o sistema de coordenadas cartesiana e nós temos o eixo Y, que é o sistema das ordenadas, e o eixo X, que é o eixo das abscissas. Essas variáveis vão apenas substituir essas letras Y e X, tudo bem? Então vamos agora para a primeira análise gráfica, posição versus o tempo. Pessoal, então vamos analisar o nosso primeiro gráfico, posição em relação ao tempo. Aqui ao lado nós temos a função horária da posição, mais conhecida como sorvete, a mnemônica, e aí nós temos que primeiro fazer uma análise em relação que esta função da posição em relação ao tempo é que tipo de função? Nós sabemos que existem várias funções do primeiro grau, do segundo grau, exponencial. Então, pela análise gráfica, nós estamos observando que a análise gráfica é uma reta. Então, o gráfico posição em função do tempo é uma função do primeiro grau. Vamos destacar aqui que é uma função do primeiro grau. E a nossa representação gráfica é uma reta. Inclusive nós podemos fazer uma comparação das variáveis da função da posição com as variáveis da função do primeiro grau, que nós vamos representar aqui. Quem está fazendo o papel do y é a posição final. Quem está fazendo o papel do B, coeficiente B, é a posição inicial. Quem está fazendo o papel do A, coeficiente A, é a velocidade. E o tempo está fazendo o papel do x. Observe que a equação está escrita de forma contrária. Ax mais B, mas está aqui a representação, como o tempo está elevado a 1, está implícito 1 aqui em cima, o x também, é uma função do primeiro grau. Por isso, pessoal, nós vamos ter aqui, observe aqui no gráfico, quem está fazendo o papel do y é a posição, quem está fazendo o papel do x é o tempo. E aqui nós temos uma análise do primeiro gráfico, movimento progressivo. Quando é que o movimento é progressivo, professor? Está aqui a primeira ideia, quando a velocidade é positiva. Então, significa dizer que está no sentido crescente da posição. Então, nosso primeiro gráfico, pessoal, é quando a velocidade ela é maior que zero. Tudo bem? Então, nosso segundo gráfico é quando a velocidade é movimento retrógrado, contra a trajetória. A posição diminui. O sinal da velocidade indica apenas que ele está indo contra a trajetória. Lembrando que, pessoal, nós temos um detalhe importante. Onde toca na reta da posição, que é o y, é a posição inicial. O coeficiente B indica de onde a reta está saindo. Então, aqui nós temos três análises aqui. Então, a primeira, que a posição inicial ela é maior que zero. Ela está acima, aqui do zero. Na segunda, foi onde o móvel saiu da posição zero. Posição inicial igual a zero. E a terceira saiu de uma posição inicial menor que zero. Então, aqui nós temos onde a reta toca é a posição inicial.
No segundo caso, a mesma coisa. A posição inicial maior que zero, a posição inicial igual a zero e a posição inicial menor que zero. Tudo bem? Então é importante nós destacarmos essa análise gráfica. Tudo bem? Então vamos aqui representar que a posição em relação ao tempo, a reta será ou crescente, quando a velocidade é positiva, ou A, né, é positivo, ou reta decrescente, quando a velocidade for negativa. Vamos agora para a propriedade desse gráfico. Pessoal, vamos aqui para a análise das propriedades do gráfico, posição em relação ao tempo. O que seria essa propriedade, professor? O que nós podemos retirar, além das informações do gráfico, uma outra relação matemática? Então, nós vamos fazer essa análise agora. E a primeira observação que nós temos é que, desse gráfico, numericamente, a tangente do gráfico é a velocidade. Professor, mas por que numericamente igual? Porque tangente é uma grandeza diferente de velocidade. São grandezas diferentes, mas em número, essas grandezas são iguais no gráfico. Vamos entender por quê, pessoal. Olha, nós temos aqui o gráfico do movimento progressivo, em que a velocidade é positiva. Por isso, nós temos aqui a velocidade igual a tangente positiva. Tudo bem? E aqui no segundo gráfico nós temos a tangente negativa, porque é um movimento retrógrado. E aqui está a explicação matemática por que é uma tangente negativa, que é que o ângulo fica, né, representado fora e é suplementar o ângulo de dentro. E a tangente do de dentro é menos a tangente do de fora, matematicamente comparando. Então vamos entender por que a tangente é igual em número à velocidade. Pessoal, nós sabemos que o triângulo retângulo está aqui representado. Nós sabemos, vamos apenas destacar aqui o triângulo retângulo. Está aqui o triângulo retângulo. Vamos pegar aqui esse triângulo. E nós sabemos que a tangente de um triângulo ela é dada pelo cateto oposto, tangente de um ângulo, pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos apenas aqui representar rapidamente cateto adjacente. Cadê o cateto oposto, professor? Cateto oposto. Então, aqui nós temos o cateto oposto, representado aqui, e aqui nós temos o cateto adjacente. Pessoal, perceba que está aqui a relação, né, do triângulo retângulo. Agora, o que seria a velocidade? Velocidade seria ΔS, variação da posição, pela variação do tempo. Observe, pessoal, que aqui onde está o cateto oposto, também é a variação da posição. Ó. Posição final e aqui a posição inicial. Observe que aqui no cateto adjacente é a variação do tempo. Tempo inicial, tempo final. Por isso que matematicamente, observe que quem está fazendo o papel do cateto oposto é a variação da posição. E quem está fazendo o papel do cateto adjacente é a variação do tempo. Por isso, essas grandezas são numericamente iguais, pois as suas variáveis fazem a mesma representação. Tudo bem, pessoal? E um detalhe importante, quando for no movimento progressivo, essa velocidade será positiva. E quando for no movimento retrógrado, essa tangente será negativa, pois aqui a relação de ângulo, né, dá essa igualdade negativa. Então, só um detalhe final, que no movimento progressivo, quanto maior essa inclinação, maior a velocidade. Quanto maior a inclinação, maior a tangente, maior o valor da velocidade. Tudo bem? Pessoal, então vamos para o exemplo que mostra essa propriedade gráfica. Nos gráficos seguintes, calcule a velocidade escalar do móvel. Então, foi pedido apenas o módulo da velocidade.
Então, nós temos aqui que o gráfico está representado pela posição em função do tempo. A posição está em centímetro e o tempo está em segundo, tá bom? E o primeiro gráfico, nós temos uma reta crescente, então significa que a velocidade será positiva. Ah, professor. Então, pessoal, do gráfico nós temos algumas informações. A posição inicial é o 20, a posição final no instante 4 é 30, e a variação do tempo aqui começou em 0 e 4, tudo bem? Então, nós sabemos que a análise gráfica dessa propriedade seria a tangente do ângulo. Então, se nós fôssemos representar aqui o triângulo, fechar o triângulo, nós temos aqui, fechamento aqui, esse triângulo, pessoal, que vai nos dar informação para encontrar essa velocidade. Lembrando aqui que nós temos a variação da posição, que faz o papel do cateto oposto, e aqui nós temos a variação do tempo, que faz o papel do cateto adjacente. Então, numericamente, a velocidade é essa tangente do ângulo aqui. Então, não precisamos colocar essa informação, apenas representar que a velocidade é a variação da posição pela variação do tempo. Então, pessoal, vamos aqui representar, então a velocidade será a posição final menos a posição inicial e a variação do tempo, o tempo final menos o tempo inicial. Então, pelo gráfico, nós sabemos que, substituindo os valores, essa velocidade, posição final 30, menos 20, e a variação do tempo, 4 menos 0. Então, a nossa velocidade será 10 dividido para 4, 2,5 centímetros por segundo. Então, está aqui a primeira velocidade da letra A. Pessoal, e na letra B, vamos aqui destacar as informações. A posição está em metro e o tempo está em segundo. O gráfico está com um declínio representado, então nós sabemos que quando o gráfico é decrescente, a velocidade é negativa. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos a posição inicial tocando no eixo, que é o 20 metros, e a posição final é quando no 2 segundos. Vamos considerar aqui a análise até 2 segundos. Tudo bem? Então, nós temos aqui que a posição final é 0. O tempo inicial é 0 e o tempo final é 2. Então, pessoal, nós vamos fazer essa variação apenas aqui. Tudo bem? Então, o tempo até 2 segundos. Então, aqui nós temos o nosso triângulo retângulo. Nós sabemos que o cateto oposto que está fazendo é a variação da posição e o cateto adjacente é a variação do tempo. Então, aqui nós temos a variação da posição e aqui nós temos a variação do tempo. Professor, então, primeira análise é que a velocidade será negativa. Mas por quê? Porque quando nós formos representar velocidade, é a variação da posição pela variação do tempo. Pessoal, quem é a posição final? É 0. 0 menos a posição inicial é o 20. Por isso que vai dar negativo. Ó. 2 menos 0, tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos ter menos 20 dividido para 2. E o resultado será menos 10 metros por segundo. Então, observe que a tangente nos ajuda a compreender na matemática que a relação do triângulo é, na realidade, a velocidade escalar do móvel. Basta fazer a variação da posição pela variação do tempo. No primeiro caso, nós tivemos uma velocidade positiva, um gráfico crescente, e no segundo caso, nós tivemos uma velocidade negativa com gráfico decrescente. Tudo bem? Vamos agora para o próximo gráfico.
E o nosso segundo gráfico é o da velocidade em função do tempo. Pessoal, importante destacar que a nossa função horária, posição final, posição inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo. Nós sabemos que a velocidade no movimento uniforme, a característica dela é uma constante. Então, por a velocidade ser uma constante, o gráfico da velocidade em função do tempo deve ser constante. Então, não deve ter inclinação em relação ao tempo. Essa velocidade em módulo é constante no movimento uniforme. Por isso, pessoal, que no movimento progressivo, a velocidade tem que ser positiva. Então, nós temos aqui uma velocidade positiva, maior que zero, porém, ela tem que ser constante no decorrer do tempo. Não pode ter inclinação para aumento nem para diminuir. O módulo é constante. Agora, no movimento retrógrado, que a velocidade tem sentido contrário da trajetória, a velocidade é negativa. Por isso que está representada aqui abaixo do zero, velocidade negativa. E aí, ela é constante no decorrer do tempo. Você observa que não existe a inclinação. Então, a análise do gráfico da velocidade em função do tempo deve ser uma análise constante. Tudo bem? Vamos agora para a propriedade desse gráfico. Pessoal, vamos aqui para a propriedade do gráfico velocidade versus o tempo. Então, a propriedade ela vai traduzir informações a mais além do que o gráfico fornece. Está aqui a propriedade. A área do gráfico em número será igual ao deslocamento. Professor, apenas enumera exatamente. São grandezas diferentes. Uma é uma grandeza física e outra é uma grandeza matemática, que seus conceitos não são iguais, mas em número, no gráfico, serão iguais. Pessoal, quando nós temos aqui o gráfico do movimento progressivo, a velocidade aqui ela é positiva, ela é maior que zero, por isso está aqui acima, e no movimento retrógrado a velocidade é negativa, por isso está aqui representada. Um detalhe importante é que a área de um quadrilátero ela é dada pela base vezes altura. Então, nos dois casos, a área é base vezes altura. Mas por que a área será igual em número deslocamento? Pessoal, nós temos que o deslocamento de um móvel representado pode ser dado pela velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, por isso, pessoal, que se nós pegarmos a velocidade, que está aqui, a representação da velocidade está aqui, e aqui está a representação do ΔS, do ΔT. Por isso que se nós pegarmos a velocidade vezes o tempo, é a mesma coisa que pegar a base vezes a altura. Ah, professor, quem está fazendo o papel aqui da altura é a velocidade. Quem está fazendo o papel da base é o ΔT. Por isso que essas grandezas em números são iguais. Então, se a questão pedir a velocidade do gráfico em função do tempo, nós podemos fornecer também, além da velocidade e o tempo, o deslocamento do móvel, bastando multiplicar a base vezes a altura. Tudo bem? Então, por isso que em número, o ΔS será igual à área do gráfico, do quadrilátero. Tá bom? Apenas em número. As duas áreas vão fornecer o ΔS, o deslocamento do móvel. Vamos agora para o exemplo. No gráfico abaixo, determine a variação do espaço do móvel no intervalo de 0 a 8 segundos. Então, está pedindo o ΔS. Ah, professor. Então, nós podemos usar a propriedade desse gráfico, que é a área do gráfico. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, do tempo de 0 a 8 segundos. Então, nós temos aqui o gráfico da velocidade em metros por segundo, é uma velocidade positiva, 5 metros por segundo, e o tempo está em segundo. Então nós sabemos que a área desse gráfico será em número igual o ΔS.
bom, pessoal? Então, basta nós pegarmos aqui, multiplicar base vezes altura. Então, lembrando que o ΔS é a velocidade vezes o tempo. Tudo bem? Então, é só nós substituirmos os valores. Então, o ΔS será, vamos lá, 5, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 8. O intervalo aqui de tempo, 8 segundos. Lembrando que aqui nós temos essa variação 8, nós colocamos direto aqui. Então, 5 vezes 8, 40 metros. Então, a variação do espaço nesse gráfico foi de 40 metros. Tudo bem, pessoal? Então, está aqui o exemplo que mostra que a propriedade gráfica pode ser utilizada para encontrar a variação do espaço. Vamos para o último gráfico. Pessoal, o gráfico aceleração versus o tempo. Pessoal, no movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Por quê, professor? Porque a velocidade ela é constante. Então, por isso que o gráfico da aceleração versus o tempo estará em cima do zero. Então, aqui nós temos a reta vermelha em cima e constante em cima do zero. Tudo bem, pessoal? Tanto se fosse um movimento progressivo como um movimento retrógrado. Então, é um gráfico bem tranquilo de ser analisado. Então, nós temos que lembrar que a aceleração é igual a zero, tá bom? No movimento uniforme. Então, vamos aqui destacar movimento uniforme, certo? Então, vamos agora para umas propriedades importantes para nós concluirmos o gráfico do movimento uniforme. Pessoal, então vamos aqui para o que é importante destacar. Primeiro detalhe que a trajetória não é determinada pelo gráfico, apenas representa a função do movimento. Só é comum pensar que essa reta ela é a trajetória do móvel, não é a trajetória do móvel. Tudo bem? Então, nós temos que destacar que não é a trajetória, tá bom? E segundo, não confundir repouso com movimento uniforme. Pessoal, esse gráfico, posição com tempo, quando estiver dessa forma, é que nós temos que o móvel está em repouso. Tudo bem? Repouso. Quando o gráfico ficar paralelo ao tempo, é o momento que o móvel está em repouso, não sai da posição que ele iniciou aqui no caso. Ó. Então, aqui a posição que ele tivesse aqui estaria constante durante o tempo que for passando aqui. E o segundo é uma velocidade constante, é um movimento uniforme, tudo bem? Então, é muito comum confundir o gráfico da posição do tempo quando fica dessa forma, achando que também está em movimento uniforme. Movimento uniforme é velocidade constante, diferente de zero, tá bom? Velocidade constante, diferente de zero. Então, está aqui a grande propriedade que você deve saber. Vamos agora para o último exemplo. Pessoal, então vamos aqui para o exemplo. O espaço de um móvel varia em função do tempo de acordo com o gráfico abaixo. Então, primeiramente, vamos destacar qual é o tipo de gráfico. Posição em metro, tempo está em segundo. Então, nós temos um gráfico posição em função do tempo. Tudo bem? Então, vamos aqui ver na letra A. O que acontece no intervalo de 0 a 2 segundos? Pessoal, vamos aqui destacar de 0 a 2 segundos. Vamos ver como é que está a reta. A reta está paralela ao eixo do tempo. Então, nós temos o caso de repouso. Então, nesse intervalo aqui, o móvel está em repouso. Ah, professor, exatamente. Repouso. Só por questão de curiosidade, pessoal, observe que de 2 a 6 segundos, a reta está crescente. É um movimento progressivo. O espaço está aumentando no decorrer do tempo. De 6 em diante, o movimento é retrógrado. Então, observe que aqui nós temos os três casos: repouso, movimento progressivo e um movimento retrógrado, mostrando que a posição está aumentando,
a posição está diminuindo e a posição está constante em relação aos intervalos de tempo. E aí vamos ver na letra B, os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços. Pessoal, a origem do espaço é quando passa pelo zero. Então nós temos aqui, observe aqui, 2 tempos que ele passa pela origem, que é o zero, a origem de uma trajetória, de um espaço. Então vamos só destacar aqui, ó, origem é quando toca o eixo, o gráfico toca o eixo da abscissa, o eixo do tempo. Então nós temos aqui 4 e 9 segundos, tudo bem? 4 segundos e 9 segundos. Então, pessoal, importante, vamos colocar aqui, ó, de 2 a 4, que o movimento é progressivo, e de 6 em diante, o movimento é um movimento retrógrado, tá bom? Sua posição está diminuindo no decorrer do tempo. Então, espero que você tenha compreendido a análise desse gráfico e te vejo na próxima aula. Um forte abraço.